Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Confira os projetos que foram aprovados em primeira e segunda votação na sessão passada. Este é apenas um dos destaques de hoje. Também é segunda-feira e tem o nosso quadro Voltando ao Papo. Vamos rever os assuntos relacionados à área de negócios. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, começando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo a carinho da sua audiência, a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado na Claro TV número 4, também nas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV. E vamos começar o nosso programa revendo um papo marcante aqui no Mix da TV relacionado à área de negócios. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. No discurso, Kennedy defendeu que os consumidores têm direito à segurança, à informação, à escolha e a serem ouvidos, o que provocou debates e estudos em vários países, sendo considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. O Dia do Consumidor é uma data importante para o varejo, que aproveita a oportunidade para oferecer descontos, promoções e condições especiais de compra. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o advogado Vitor Tosta, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Muito obrigado, eu quem agradeço pelo convite, é realmente uma honra estar aqui com todos os nossos espectadores. A gente vai comemorar amanhã, né, esse dia tão importante. Por que ele é tão significativo, essa data? Olha, a gente fala que o Dia do Consumidor, ele é uma data importante justamente porque traz uma atenção e as empresas, elas fomentam o mercado. Então, ele é até conhecido hoje como a Black Friday do primeiro semestre. E junto com os benefícios de compras, a gente tem os benefícios de mais informação, de mais conscientização mesmo do consumidor em relação aos seus direitos básicos. Essa relação de direitos e deveres, né, muitas vezes ela não está clara, principalmente quando o público é leigo ou quando a gente não conhece a legislação. Quais são os principais direitos do consumidor, doutor, que muitas vezes passam esquecidos ou a população não tem acesso? Perfeito. A lei do consumidor, ela traz um rol ali muito específico de alguns direitos que a gente fala de direitos básicos. Só que eu sempre gosto de trazer isso para um linguajar mais simples para o consumidor entender mesmo. E a gente diz que os principais direitos, eu diria que é a informação clara e adequada a respeito do serviço, o direito de troca, o direito de segurança naquilo que ele está comprando. Então, existem vários outros direitos básicos do consumidor, mas esses seriam os principais, os mais usuais na vida do consumidor mesmo. A gente está falando dos direitos, mas tem uma máxima que a gente conhece, que é o cliente tem sempre razão. Ela vale em todas as situações ou os clientes também têm deveres e muitas vezes não percebem que há um limite? Isso realmente é algo importante de se dizer, porque a gente chama de Código de Defesa do Consumidor, mas ele traz também alguns direitos para o fornecedor. Então o consumidor tem sim muito mais direito nessa lei, mas ele tem alguns deveres, como por exemplo, se o consumidor ele comprou um produto e esse produto veio com vício, que é um defeito que chegou nesse produto, ele tem o dever de automaticamente, imediatamente, informar o fornecedor para que o fornecedor consiga tomar alguma providência em relação ao direito de garantia. Então isso é um dever do consumidor de informar. A partir do momento que ele não cumpre isso, acaba que ele perde ali talvez o próprio direito de garantia, porque ele não deu ciência ao fornecedor. Então ele tem sim alguns deveres também, apesar de ser o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes ele pode estar equivocado ou mal informado e ele precisa estar atento para poder fazer a reivindicação no momento certo e da maneira correta. Exatamente. Um dos direitos que eu diria que traz mais confusão é aquele famoso direito do arrependimento, né? O consumidor, ele acredita que se ele for até uma loja, ele compra algum produto, não gostou e devolve. Só que esse artigo, por exemplo,
ele só garante o direito ao consumidor se a compra for online, se ela for realizada fora do estabelecimento. Então, o consumidor, por vezes, se ele não se atentar exatamente qual é o direito dele, ele não vai ter razão. Isso, de fato, não vai acontecer. Aproveitando esse gancho, doutor, então, quando a compra é online, qual que é o prazo máximo para ter este arrependimento? Perfeito. A gente fala compra online porque é a realidade hoje, mas a lei ele fala que é compra feita fora do estabelecimento. Então, antigamente tinha muita compra realizada por telefone, acontecia esse tipo de coisa. E quando essa compra é feita fora do estabelecimento, a partir do momento que o consumidor recebe o produto, ele tem um período de 7 dias para fazer a devolução. E esse direito de devolução, ele não precisa de nenhuma justificativa, porque esse artigo em específico, ele trouxe esse direito de arrependimento, porque às vezes a gente olha aquela imagem ali na tela do computador, chega na nossa casa, não era o que eu esperava. Então eu tenho o direito de me arrepender. E aí eu tenho 7 dias a partir do recebimento. Às vezes também a questão do tamanho, da cor, né? Às vezes você olha uma tabela de tamanhos, medidas, não lhe convém e você tem que acabar trocando. Então, esses 7 dias são corridos ou são 7 dias úteis? A lei ela não traz isso de forma expressa, mas já existem entendimentos que seriam 7 dias úteis. Até porque muitas vezes o consumidor recebe talvez o produto no sábado e ele só vai pegar na segunda-feira, então ele já teria perdido ali 2 dias. Então é válido, se o consumidor quiser ter a segurança, faz em 7 dias corridos. Mas se ele exercer dentro de 7 dias úteis, ele também vai conseguir brigar por isso, vai conseguir ali garantir o seu direito. Então, saindo dessa compra, vamos dizer que não é na loja física, né? Então, esses direitos estão garantidos. Voltando para uma loja física tradicional, a política de troca e devolução vai depender de cada comerciante, ou seja, não é uma exigência, vou trocar porque a cor não é o que eu gostei, vou trocar porque o tamanho está errado. Então, só pode trocar se for uma política da própria empresa? Basicamente, sim. Porque a lei ela dá esse direito de troca em outra situação. Suponhamos que eu fui até uma loja, comprei um produto, então quando eu estou ali, eu não teria esse direito de arrependimento porque eu estou vendo o produto. Sim. Eu tive essa oportunidade. Mas se eu comprei esse produto e ele veio com algum defeito, aí eu tenho o direito de garantia e aviso o fornecedor e ele tem 30 dias para arrumar esse problema. Se ele não arrumar, um dos direitos que eu tenho seria a devolução ou a troca do produto. Então, nesse caso, eu teria. Agora, se o fornecedor, por vontade própria, falar, você não gostou, me trouxe aqui em 3 dias e eu vou fazer a troca, não teria nenhum problema. Doutor, vou aproveitar a sua presença, vou dar uma aprofundada aqui no assunto das garantias, né? Existem 2 termos aí que a gente encontra às vezes no mercado, que é a garantia contratual e a garantia legal. Qual que é a diferença desses 2 termos e, na prática, como isso impacta para o consumidor? Legal. A garantia contratual, o próprio nome diz que ela é pelo próprio contrato. Então, a gente pega uma marca de telefone, por exemplo, eles costumam dar 1 ano de garantia para o consumidor. Só que a lei, que é a garantia legal, ela dá 2 tipos de garantia, 30 e 90 dias. 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, se eu comprei um produto, eu tenho 90 dias de garantia e se ele não for durável, são 30 dias. Agora, se a loja me prometeu 1 ano, 2 anos, 3 anos de garantia, tem aquela questão também da garantia estendida, que eu posso comprar uma garantia maior para aquele produto, aí eu tenho também aquele direito, porque foi o contratado, foi a garantia contratual acordada com a loja. Agora, pensando do lado do lojista, do comerciante, de que forma ele pode agir, de que modo transparente, quais são as práticas mais usuais que garantem os direitos dos consumidores e também que as lojas estejam respaldadas pela legislação? Eu sempre digo, lá no escritório, inclusive, a gente assessora também muitos fornecedores. E a gente sempre diz que aqueles 3 direitos que eu falei que são mais usuais, de informação, de garantia e de esclarecimento e de segurança daquele produto, eles são, se o fornecedor fizer isso, 99% dos problemas dele estão resolvidos. Porque se ele informou a respeito da quantidade, da qualidade do produto e garantiu que aquele produto está em perfeita condição, ele dificilmente vai ter um problema. Só se realmente for algum acidente, alguma explosão, né? Eu dei o exemplo aí do celular, explodiu o celular, realmente foi uma fatalidade, um acidente mesmo. Aí o fornecedor vai ficar ali tendo que buscar alguma solução alternativa. Mas se ele segue esse dever de informação, de esclarecimento e de segurança, dificilmente ele vai ter problema. E olhando lá na ponta, né, que é o seu trabalho do dia a dia com os clientes aí que acabam reclamando, quais são as principais queixas, reclamações, o que está mais assim alta? O pessoal procura algo especializado, no caso um advogado ou um órgão de defesa do consumidor? Seriam os vícios ocultos
seria também atraso em entrega. E falta de informação, são os três principais. Vício oculto, a gente fala que a gente tem um carro-chefe, que são os problemas com veículos seminovos. Então a gente tem um grande problema de a pessoa comprar um veículo seminovo, começa a usar aquele carro, o carro ele está maquiado dentro da loja, começa a usar, passa uma semana ele descobre um barulho, descobre uma luz acesa. E esse vício oculto é um grande problema que o consumidor enfrenta. E aí ele tem que acionar a loja, pedir para arrumar. Se não arrumar em 30 dias, ele tem direito de troca, de devolução ou cancelamento desse produto. Atraso na entrega também é algo muito usual, especialmente nessas datas especiais, como essa Black Friday do primeiro semestre que o pessoal falou, que é a empresa querer vender muito e não conseguir cumprir com os prazos de entrega. Em relação agora ao que está mais em alta na questão de golpes e fraudes, assim, tem alguma dica para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para ficar atento em 2025, qual que é o golpe da vez? Olha, em 2025 a gente está sofrendo muito com o golpe do falso advogado. É um golpe que ele tem se tornado mais usual pelos criminosos por conta da seriedade que é e do cliente, do próprio advogado acreditar naquilo. Então os processos eles são públicos na regra geral. Eles pegam esse processo, entram em contato com o cliente e começam a pedir informação. Mas é o velho golpe do Pix, o velho golpe da transferência. Então ele começa a te pedir informações, de repente pede para você fazer uma transferência, pede os seus dados bancários. Então é aquele golpe velho da transferência, golpe ali do Pix. Só que eles fazem isso agora usando a imagem do advogado. Então é muito importante o consumidor lembrar daquele ditado popular brasileiro, né? Quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Então se você receber uma mensagem, seja de quem for, pedindo uma transferência de repente, dizendo que você ganhou alguma coisa, mas que para você receber você tem que fazer um depósito. Esse tipo de facilidade, o consumidor deve ficar alerta, ficar atento e sempre buscar na própria internet informações para saber se aquilo de fato condiz com a realidade. Doutor, eu vou voltar num ponto da nossa conversa anterior, que o senhor falou de informação, conhecimento do lado do lojista, do comerciante. Se ele tem tudo isso muito bem esclarecido, ele resolve quase 99% dos seus problemas quando vai para a via judicial, por exemplo. Nesse caso, pensando nisso, quais são os principais crimes que esses comerciantes ou esses lojistas, do outro lado quem vende, pode estar cometendo em relação ao direito do consumidor? Perfeito. Olha, quando o fornecedor ele deixa de prestar uma informação clara ou algum documento para o consumidor, como por exemplo uma nota fiscal, ele acaba cometendo um crime. Muitas pessoas também não sabem disso, mas a própria lei do consumidor ele traz alguns crimes relacionados à questão consumerista. Então o fornecedor ele pode, como por exemplo, cometer um crime de omissão de nota fiscal, que além de ser um crime ali dentro da lei do consumidor, passa a ser um crime tributário também, uma violação tributária. Então o fornecedor ele tem que realmente se atentar a isso, porque senão a gente vai para uma via judicial, ele vai ser condenado. Essas relações de consumo não geram muito condenação criminal, mas civilmente, né, que é o que a gente fala de dinheiro ali, a indenização, certamente ele vai ser condenado sim. Bem, nesta sexta-feira nós estamos conversando com o Dr. Vitor Tosta, advogado consumerista. A gente está fazendo alertas aqui relacionados amanhã, dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Consumidor. E quando a gente fala deste assunto, surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, até porque, doutor, a gente não tem essa base, né, de legislação. Tem o Código do Consumidor, a gente tem os órgãos de defesa, mas a gente não tem, às vezes, essa informação e acaba ficando leigo nesse processo de compras, onde, geralmente, quem está vendendo tem mais poder sobre quem está comprando, né? Como que a gente pode começar a perceber os nossos direitos? Então, por exemplo, fui lá na loja, reclamei, não deu nada certo, quem que eu procuro? É o PROCON? Já é via judicial? Qual que é o meu caminho? Tá, eu sempre digo que o melhor caminho são as vias administrativas, porque a gente tem muitos órgãos que auxiliam o consumidor. A gente tem o próprio PROCON, que é uma baita instituição de auxílio ao consumidor. A gente tem o site do consumidor.gov, onde ele pode fazer reclamação. Tem alguns sites, como o Reclame Aqui, que é muito famoso, que muitas vezes o consumidor faz uma reclamação que mancha a reputação da empresa em relação à prestação de serviços, e essa reclamação ela surte um efeito para o consumidor. Então, antes de qualquer ação judicial, o consumidor deve procurar as vias administrativas. E o PROCON é um excelente órgão para esse auxílio. Você pode procurar presencialmente ou de forma online, que ficou muito prático a reclamação online feita no PROCON.
Em que momento eu deixo de procurar essa via administrativa e posso ir para a esfera judicial, procurar um especialista na área e quem eu devo procurar? Perfeito. No próprio PROCON, você vai ser direcionado a fazer, depois de feita essa reclamação, a ter uma tentativa de conciliação com a empresa. Então, a empresa vai ser chamada para apresentar a versão dela e pode até ter uma reunião para tentar chegar no meio termo. Se isso não ocorrer, e muitas vezes acontece, pequenos problemas são resolvidos dentro do PROCON. Se não for resolvido, aí sim ele deve procurar um advogado especialista, se for uma relação de consumo, um advogado especialista em direito do consumidor, para assessorar e entender e direcionar o consumidor e explicar também como que funciona a ação judicial. Outro termo que a gente escuta muito, né, até os mais antigos, né, não colocar a população mais jovem, mas o pequenas causas, é entre o PROCON e a Justiça, já está na esfera judicial. O que significa esse termo e se ele ainda é utilizado na prática? O pequenas causas é uma justiça especializada, então já é sim um processo judicial, mas o pequenas causas apelidado é o que a gente chama de juizado especial civil e criminal. O juizado especial civil, ele tem uma lei própria, onde ele traz que, por exemplo, problemas de até 20 salários mínimos, a pessoa, o consumidor, pode ele mesmo entrar com essa ação judicial. Então, por isso o pessoal apelidou de pequenas causas, mas é sim um processo judicial. Aproveitando então, porque esse momento que a gente está falando dessa Black Friday do primeiro semestre, né, também tem a questão do endividamento, né, doutor? Quais dicas o senhor pode dar também para esse consumidor que também está endividado, está inadimplente e está com algum problema aí com alguma empresa, seja do varejo, da indústria, do setor em geral? Perfeito. Desde a pandemia, a gente tem visto um número crescente de superendividados. Inclusive, em 2021, por conta da pandemia, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado com a Lei de Superendividamento, trazendo o direito de renegociação e repactuação para garantir o mínimo existencial do consumidor. E o que o consumidor tem que pensar, primeiro, para ele analisar se está superendividado? É fazer uma planilha de gastos e recebimentos. Então, eu ganho 5 mil por mês e gasto 4 mil com aluguel, água, luz e alimentação, para eu sobreviver. Então, está sobrando R$1.000 para eu pagar as dívidas. Se eu tenho um empréstimo que me cobra R$3.000, eu vou entrar numa bola de neve e isso vai só aumentar a dívida. Então, nesse caso, esse consumidor está super endividado. Feito esse reconhecimento, estou super endividado, o primeiro passo é o consumidor notificar a empresa. Isso eu digo notificar, mas pode ser um aviso, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail encaminhado para os canais de comunicação da empresa dizendo: preciso renegociar, estou apertado, não consigo pagar 2.000, consigo pagar só 500 por mês. Ele pode ser proativo nessa busca, né? Ele vai atrás da empresa antes da empresa notificá-lo, né? Exatamente. E se a empresa fizer o papel dela, que é renegociar essa dívida, está tudo resolvido. Por outro lado, se ela não fizer, aí o consumidor pode também acionar o PROCON, aí vai lá para a via administrativa que eu comentei. Se não for resolvido, a gente tem um pré-processo criado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele está entre o PROCON e o processo judicial. É um pré-processo onde a gente busca também essa renegociação. Não foi resolvido de fato, não cheguei num consenso e estou ficando cada vez mais endividado. Aí sim eu entro com uma ação judicial, onde a gente vai formular um plano de pagamento, traremos todas as dívidas e, de fato, todas as dívidas mesmo. A gente tem lá no escritório, por exemplo, o caso de um cliente que ultrapassa R$1 milhão em dívidas. Então, é um cliente que ele teve alguns problemas e não tinha solução a não ser essa renegociação com as empresas. Doutor, amanhã, sábado, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, qual que é a dica de ouro para a gente não cair em ciladas, em golpes? E a gente tem que procurar ajuda especializada quando a gente necessita, é óbvio, mas para a gente não chegar na via judicial, qual que é a dica que o senhor deixa? A principal dica que eu passo para o consumidor é sempre que ele vai fazer uma compra, vá no Google e pesquise no Reclame Aqui qual é a experiência que outros consumidores tiveram com aquela empresa. Se o consumidor for um pouquinho mais atento à parte tecnológica, ele pode jogar lá também consulta de CNPJ Receita Federal. Ele vai consultar o CNPJ dessa empresa e verificar se de fato é uma empresa ativa. Isso auxilia muito para não cair em golpes também, né? Às vezes é uma empresa falsa. Então ele consulta o CNPJ dessa empresa, consulta no consumidor.gov se essa empresa tem alguma reclamação, qual é a índole dessa empresa com outros consumidores. Porque se ela for uma empresa com um bom histórico, provavelmente você não terá nenhum problema. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Tenho certeza que ajudou os nossos telespectadores. Espero encontrá-lo novamente uma próxima oportunidade para a gente falar também de outros assuntos. E desde já, muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço, de coração o convite, agradeço também toda a produção.
é de fato muito prazeroso passar essas informações para os consumidores. Esse é o nosso propósito, é auxiliar e disseminar esses direitos para que todos fiquem bem antenados. Todas as entrevistas da Hora do Papo que já foram ao ar aqui no Mix da TV estão disponíveis na nossa playlist que fica no YouTube. O endereço é youtube.com/TVC Taubaté. Você acessa e confere essa entrevista e outras entrevistas importantes. A seguir aqui no Mix da TV tem os projetos de lei que foram aprovados e seguem para a sanção do prefeito, e ainda tem os shorts do Fora da Caixa. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta rapidinho. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua participação e a sua companhia aqui conosco. Lembrando que a sua participação é fundamental. Quer saber como você participa do Mix da TV? Olha só o nosso VT. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Acompanhou todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado aqui no nosso programa. Está começando o nosso primeiro giro com os projetos de lei que foram aprovados em segunda votação e seguem para a sanção do prefeito. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a gente começa o nosso giro falando sobre a Câmara que manteve veto num projeto relacionado ao diagnóstico auditivo. O primeiro item da sessão ordinária do dia 12 de agosto foi o veto total do prefeito ao projeto de lei ordinária número 71 de 2023, de autoria do vereador Richardson da Padaria, que torna obrigatório o diagnóstico da audição em recém-nascidos no município. Aprovada na sessão do dia 15 de maio, a proposta tem a finalidade de identificar precocemente a deficiência auditiva ou até mesmo de remediar no caso dos bebês que apresentam surdez congênita. Em sua justificativa para o veto, o prefeito Sérgio Vitor argumenta que o projeto trata de matéria reservada à iniciativa do chefe do Poder Executivo e que invade a competência da União. O veto foi mantido pelos vereadores e agora o projeto deverá ser arquivado. O projeto segue para o arquivamento aqui na Câmara de Taubaté. Mais 5 projetos foram aprovados em segunda votação e seguem para a sanção. Vamos aos detalhes. O projeto de lei complementar número 13 de 2024, de autoria do vereador Douglas Carboni, determina regras de segurança para a condução responsável de cães. A proposta altera o Código de Ordenação Espacial do município para garantir a segurança dos animais e das pessoas durante a condução de cães com comportamentos antissociais ou agressivos em vias públicas ou até mesmo em ambientes privados de acesso ao público. Outro projeto que segue para a sanção é o de número 33 de 2019, do vereador Neneca Luiz Henrique, que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município
o evento A Sombra de um Baobá. O evento faz alusão ao Estatuto Social dos Idosos e de outras sociedades tradicionais africanas, com apresentações de grupos voltados para a origem negra, como congada, capoeira, e também com a participação da orquestra de berimbaus, dança do coco, entre outras. Teve mais projeto aprovado e segue para a sanção o PLO 27 deste ano, também do vereador Luiz Henrique, o Neneca Luiz Henrique, que obriga todas as unidades de saúde aqui do município a oferecerem atendimento contra a depressão infantil e também na adolescência. Na visão do autor do projeto, casos de depressão nessa fase da vida são mais difíceis de serem detectados, pois a criança ou adolescente aceita o fato como algo natural do seu próprio jeito de ser e não consegue identificar que são sintomas resultantes de uma doença que podem ser aliviados. Depressão é uma doença grave e, se não for tratada adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade de vida. Mais um projeto foi aprovado, o PLO de número 50 de 2025, do vereador Diego Fonseca. Ele estabelece o direito ao recebimento de fones anti-ruído pelos alunos com transtorno do espectro autista matriculados na rede pública municipal aqui de Taubaté. Em sua justificativa, o autor aponta que ambientes escolares são frequentemente barulhentos, com sons que podem desencadear crises de estresse, ansiedade e dificuldades de concentração em crianças com TEA. Assim, o fornecimento desses fones contribuirá para que esses alunos tenham melhor aproveitamento pedagógico, maior bem-estar e inclusão efetiva no ambiente escolar. E vamos para o último projeto em segunda votação, que é o número 110 também deste ano, mas de autoria do vereador Isaac do Carmo. Ele denomina a atual Rua 1 da fase 3 do loteamento Belleville como Rua Roberto Eliseu. Roberto Eliseu nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, veio morar em Taubaté aos 4 anos, acompanhando seus pais e irmãos. Desde jovem, trabalhou como operador de máquinas e tratorista, participando de grandes obras do estado de São Paulo e também do nosso município. Agora, todas as propostas que foram mencionadas aqui nessa segunda parte do Mix seguem para a análise do prefeito Sérgio Vitor, que poderá vetá-las ou sancioná-las. Assim encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias desta segunda-feira, mas fique conosco que no próximo bloco tem os projetos de lei que foram aprovados em primeira votação e que seguem amanhã para a segunda discussão aqui no Legislativo. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente continua o nosso Mix desta segunda-feira, está na hora do nosso short. O Fora da Caixa é a sua revista quinzenal de variedades e sempre tem bate-papos com os especialistas nos mais variados assuntos. Separamos um trechinho para você. Vamos ver? Solta o play. A gente continua conversando com o mágico Jack e agora vai contar mais sobre o universo da mágica para a gente. Tem mais uma mágica agora na sequência, Jack, ou você vai ensinar o público de casa algum truque? Sim, eu gostaria de fazer um número com um baralho, né? Olha que interessante, eu tenho aqui um baralho na minha mão, um baralho completamente normal. É um baralho com 52 cartas, né? Algumas cartas pretas e algumas cartas vermelhas. Você sabe embaralhar e misturar as cartas? Sei. Por gentileza, poderia embaralhar poucas e misturar? habilidades aqui, mas vamos tentar fazer aqui. É um baralho normal, tô vendo aqui, convencional. Misturar aqui, fazer que não tem truque de edição também. Ó, misturadinho. Muito bem, completamente embaralhado, completamente misturado. Eu vou pedir para você tirar uma carta, né? Qualquer carta uma, qualquer aleatória. Isso. Eu sempre quero descobrir como funciona esse truque, hein? Hoje eu vou estar aqui de perto para descobrir. Tirar essa aqui, eu tenho que mostrar ou não? O interessante é não ver a carta, né? Eu vou tirar Isso, aqui. não ver a carta. Eu vou até virar para você estar mostrando, né? Para a câmera, para o pessoal. Deixa qual eu é a mostrar carta. aqui, ó, colocar minha ficha aqui de lado. Ver se a câmera vai conseguir focar aqui, ó. Vamos ver essa carta aqui, tá? Muito bem, posso virar? Pode. Olha que interessante, né? Para essa carta ser uma carta única, eu vou pedir para você assinar na carta, né? Pode assinar na parte da frente da carta. Na frente da carta? Isso, vai ser uma carta única, né? Uma carta exclusiva. Vamos ver se essa carta vai ser exclusiva mesmo. Pode assinar de qualquer forma, né? Pode assinar, isso. Mostra para a câmera, né? Vou colocar aqui a caneta, deixa eu mostrar aqui pra câmera. Só consegue colocar aqui, ó. Tá anotadinho aqui, Jack. Muito bem. Esconde a carta agora. Uhum. Agora, olha que interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de teletransporte. Já ouvi falar. Eu vou tentar fazer um teletransporte. Para isso, eu vou utilizar aqui uma carteira, né? Eu gostaria de deixar
essa carteira aqui em cima aqui. E agora eu vou perder a sua carta no meio do baralho. Virada para baixo, empresta para mim. Muito bem, eu vou deixar a sua carta aqui na parte de cima. E agora eu vou misturar para ela se perder no meio das outras cartas. Mais ou menos assim. 1, 2, 3. Vamos dar aqui mais alguns cortes aqui assim. E agora, olha que interessante. No baralho nós temos 3 posições. Na parte de cima, no meio e embaixo. Você acha que a sua carta está em alguma dessas posições? Não faço ideia. Vou chutar que está no meio. Se você falar que está em cima, eu posso mostrar, né, que não está em cima. Se você falar que está embaixo, também não. Eu acho que você acertou. Realmente está no meio do baralho. Mas lembra que eu falei do teletransporte? Para o teletransporte acontecer, tem que fazer um passe de mágica. Pronto. Agora, olha que interessante. Eu não sei, você reparou que eu coloquei a minha carteira em cima da mesa. Ela estava o tempo todo aqui em cima da mesa, certo? Agora preste bem atenção. Eu quero abrir e mostrar para vocês a minha carteira. Dentro da minha carteira eu tenho aqui os meus cartões. Além dos meus cartões, eu tenho uma outra carteira menor que eu guardo com o meu cartão de visita. E o mais interessante é que aqui dentro eu tenho uma carta que estava o tempo todo na minha carteira. E o mais legal é exatamente a sua carta assinada. Olha só que legal. Parabéns, Jack. É muito legal quando a gente acompanha esses truques de mágica pela TV, pela internet, mas ao vivo, assim, acontecendo aqui no Fora da Caixa, é muito mais interessante, porque você não consegue perceber como é que funciona. Então a gente acredita mesmo que a mágica existe. Eu acho que isso é o mais importante aí para quem está assistindo nosso programa, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado. E além desses truques com baralho, né, que são mais complexos, chamam a atenção, a gente também vê grandes números, como você colocou, de ilusionismo, grandes equipes. Tem algum truque que a gente consiga ensinar para o nosso telespectador? Porque aqui no Fora da Caixa, Jack, a gente sempre quer que o nosso telespectador coloque a mão na massa, faça ele mesmo. Então, será que a gente pode fazer um truque aqui coletivo com o pessoal? Sim, tem um número que eu gostaria de ensinar, né? Mas o mais importante é guardar segredo, né? A mágica, ela existe até hoje, né? Por guardar segredo. Então, olha só que interessante. Um número simples que qualquer pessoa consegue fazer com uma aliança ou com um anel, né? Na verdade, consiste em deixar a aliança no dedo. Você pega a aliança do dedo, balança e joga novamente para o dedo de uma forma mágica. Olha que interessante. Agora vamos ensinar como é o segredo. Bom, aqui você deixa ela nesse primeiro dedo, né? É o dedo indicador. Quando você coloca a mão na frente, você troca o dedo e esconde, né? E aí você finge que pega a aliança, mas na verdade ela está nesse dedo. Você faz a troca dos dedos, né? Aí quando você joga, você faz assim e ela dá a impressão que ela já passou para o dedo. Olha só, agora de uma forma um pouco mais rápida, né? E dá a impressão que ela está no dedo novamente. É muito simples e fácil, né? Apenas troca do dedo, né? E aí exige um pouquinho, né, de treino, logicamente, né? Habilidades também para a gente poder fazer isso com mais maestria, com mais rapidez, velocidade e vai aperfeiçoando isso aos poucos, né? Sim, é muito importante treinar a mágica, né? Para você estar pegando essa habilidade mesmo. O episódio completo do programa Fora da Caixa, assim como todas as dicas dos nossos especialistas e convidados que passaram por essas 2 temporadas, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. A seguir aqui no Mix da TV, você confere os projetos de lei que foram aprovados em primeira votação na semana passada e seguem amanhã para o segundo turno de votações aqui na Câmara. E ainda tem as histórias do Taubateando. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência aqui conosco. E agora vamos com o quadro que traz as histórias de Taubaté. Tem mais um episódio do Taubateando. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um ponto turístico inesquecível de Taubaté. O local abriga hoje o Museu Monteiro Lobato.
operando na mesma casa onde o famoso autor de contos infantis nasceu e morou até os seus 12 anos de idade. Na época, o sítio era uma propriedade do avô materno de Monteiro, o Visconde de Tremembé, José Francisco Monteiro, que mais tarde serviu de inspiração para a criação do personagem Visconde de Sabugosa. O museu conta com uma extensa biblioteca de obras de Lobato, além de oferecer oficinas artísticas e atividades em uma brinquedoteca. Além do museu, o sítio de 20 mil metros quadrados no total ainda possui um parque, um coreto e uma paisagem recheada de árvores frutíferas, cafezais e pastos, um cenário saído diretamente das aventuras de Pedrinho, Narizinho e Emília. O visitante também pode esperar encontrar exposições permanentes sobre a vida e obra do escritor infantil, mostras de artistas regionais e apresentações regulares dos personagens do sítio. O ambiente que foi inspiração para muitas histórias de Monteiro é parada obrigatória para qualquer passeio histórico em Taubaté. Os episódios do Taubateando estão disponíveis no nosso canal do YouTube e são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado com os acontecimentos do Vale do Paraíba e também de Taubaté. Está no ar o nosso segundo giro com um mix de notícias. E a gente segue o nosso mix de notícias com os projetos que foram aprovados na sessão passada aqui na Câmara de Taubaté e que agora seguem para a segunda votação amanhã. O 7º item da ordem do dia da terça passada foi o PLO 59 deste ano, de autoria da vereadora Vivi da Rádio. Ele declara de utilidade pública a equipe de ciclismo Amigos do Vale. Atualmente, a equipe tem representado Taubaté em diversas competições estaduais, nacionais e internacionais, obtendo excelentes resultados e, ao mesmo tempo, exercendo funções sociais como dar oportunidade para crianças terem iniciação nessa modalidade esportiva. Recentemente, a equipe encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2025 com bons resultados, conquistando 2 medalhas de prata e também uma medalha de bronze. O reconhecimento de utilidade pública traz benefícios significativos, como a possibilidade de receber doações, isenção de impostos e taxas e acesso a recursos financeiros do poder público. Além disso, o título confere credibilidade perante a sociedade e facilita a captação de recursos e parcerias essenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade. A proposta foi aprovada pelos vereadores e deve retornar amanhã aqui na casa para mais uma sessão ordinária no seu segundo turno de votação. Este item que está na tela a respeito da equipe de ciclismo foi aprovado e segue para a segunda votação. Agora a gente vai para o próximo item, que foi o último item da ordem do dia que estava programado na semana passada. Foi o projeto de lei ordinária número 60, também da vereadora Vivi, que inclui no calendário oficial de datas e eventos do município o prêmio Bola de Ouro e Bola de Prata da Liga Municipal de Futebol de Taubaté. Realizada desde 2006, essa premiação reconhece os melhores atletas, técnicos e árbitros da temporada do futebol amador em evento que acontece sempre no mês de dezembro. A ideia é homenagear o aspecto cultural e a tradição do futebol amador na cidade, que todos os finais de semana mobiliza os apaixonados pelo esporte. Uma emenda redacional da Comissão de Justiça e Redação foi aprovada juntamente com o projeto que retorna na próxima semana, melhor dizendo, que retorna amanhã, terça-feira, para mais um turno de votação. Além desses itens que estavam previstos, 3 outros projetos foram incluídos na ordem do dia da semana passada. O primeiro deles é o projeto de decreto legislativo número 3 dos vereadores Isaac do Carmo e Douglas Carboni, que altera o regimento interno da Câmara Municipal para criar a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. A criação dessa comissão visa acompanhar a implementação de políticas públicas relativas à geração e manutenção de empregos aqui em Taubaté, além de garantir que as empresas que recebem a concessão de uso de bem público entreguem uma contrapartida real ao município. O outro projeto que entrou e foi aprovado e segue para a segunda votação é o projeto de lei ordinária número 118 de 2025, do vereador João Henrique Dentinho. Ele inclui no calendário oficial aqui de Taubaté a festa de Santa Helena. Realizada pela comunidade de Santa Helena no bairro Água Quente, a festa acontece todos os anos no dia 18 de agosto, sempre com cunho religioso e caráter cultural, por trazer músicas, gastronomia
e outros atrativos regionais. E tem um terceiro projeto, que também foi incluído na ordem do dia da semana passada, que é o PLO número 5 deste ano, de autoria dos vereadores Douglas Carbone, Isaac do Carmo e Thalita. Esse projeto torna obrigatória a divulgação dos laudos de autorização de corte de árvores no site da Prefeitura. A divulgação dos laudos técnicos de supressão de árvores é uma medida que assegura o direito à informação e os princípios da publicidade e transparência, uma vez que a elaboração do laudo autorizativo já é obrigatória e deve ser realizada independentemente da divulgação pública. As 3 propostas que você acompanha aqui na nossa tela foram aprovadas e voltam amanhã para o segundo turno de discussão e votação aqui no Parlamento Taubateano. Portanto, no Mix de Notícia desta segunda-feira, nós acompanhamos os projetos aprovados em segunda votação, que seguem para a sanção do prefeito, e agora os projetos que retornam amanhã aqui no Legislativo. Outras notícias e informações amanhã de manhã, terça-feira, com Ana Laura Costa, no Boletim Câmara, e também no Mix da TV, que volta na próxima quarta-feira, além das reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue o Mix desta segunda-feira com o nosso último short. O Conexão Popular traz temas de interesse do nosso cotidiano e também debates com especialistas. Vamos rever um trecho do programa muito importante. Solta o play. Esta nova lei que foi promulgada agora, que ainda vai ser julgada ainda pelo Congresso, né, na questão dos vetos que foram dados pelo presidente, doutor, o que ela traz de novidade quando a gente tinha a lei lá atrás de 1984? Essa lei, ela não é uma nova lei que, por exemplo, caminha sozinha. Na verdade, ela alterou a Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Então, alguns artigos desta lei de 84 foram alterados. E a grande alteração, que foi, inclusive, objeto de veto pelo presidente da República, foi a vedação à saída temporária em caso de saída para visita a familiares e também a vedação a esta saída em caso de outros instrumentos que o Poder Judiciário pudesse identificar como sendo razoáveis e necessários para a ressocialização, mantendo a terceira hipótese que já existia e ela continua vigente, que é a saída temporária para fins de educação, de instrução, de frequência a cursos regulares. Então, essa está mantida. Para trabalho também, né? Para trabalho também. Então, vejam, muito bem lembrado, para trabalho também, quando a gente fala da saída temporária, porque é uma saída temporária para o trabalho, ela é uma saída frequente, né, de segunda a sexta-feira, né, e fora muitas vezes do ambiente prisional, porque o ambiente prisional ele não proporciona a todos essa possibilidade. Então, a gente já tem essa saída e ela foi mantida. Uma outra alteração muito importante é que a lei, ela restringiu a saída temporária ou os benefícios das saídas temporárias para crimes hediondos e crimes em geral praticados com violência ou grave ameaça. E também reforçou a possibilidade da monitoração eletrônica, uma possibilidade que já existia antes desse projeto de lei, mas que agora vem de forma emblemática como um instrumento que, assim, quase que um alerta de que nós precisamos fazer a reeducação, mas também monitorando. E tem tornozeleira eletrônica para todo mundo? Olha, se nós formos olhar num país com dimensões continentais e talvez, né, um estado com dimensões muito grandes, a gente não vai, obviamente, conseguir atender num primeiro momento a todos esses reeducandos que saem, como vocês colocaram, inclusive, no VT. Porém, é um chamamento para que o Estado possa se preparar e atingir esse objetivo. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos construindo esse processo, né, de ressocialização do preso através do sistema prisional. E nesse ponto, eu acho que a lei chama a atenção para que uma das formas é o monitoramento, que vai trazer uma sensação de muito mais segurança para a sociedade em saber que aquela pessoa que está saindo temporariamente, seja para visita familiar, seja para outra atividade, ela está sendo monitorada pelo Estado. O preso que cumpre uma pena por praticar um crime hediondo ou com violência ou grave ameaça, ele deixa de ter direito à saída temporária, o que não acontecia com a lei anterior. Isso é um avanço do ponto de vista do direito, do ponto de vista da polícia?
Olha, eu não sei se é um avanço sob o ponto de vista do direito, até porque a própria lei dos crimes hediondos, como eu havia mencionado, foi declarada inconstitucional por vedar a progressão de regime. E é verdade que estamos falando de coisas diferentes. Estamos falando de um benefício de saída temporária e não da vedação à progressão de regime. Isso quer dizer, só para explicar para o nosso telespectador, que aquele que praticou um crime com violência ou grave ameaça ou um crime hediondo, ele continua tendo a possibilidade de progredir do regime fechado para o semiaberto e posteriormente ao aberto. A única coisa é que ele não vai ter mais o benefício da saída temporária, seja ela qual for, durante o período em que ele estiver no semiaberto. Então, se isso é uma evolução ou não, acredito eu que trabalhar objetivamente todos aqueles que estão nesse sistema não seria a melhor forma. E confio muito no Poder Judiciário para que nós possamos atribuir ao Poder Judiciário essa possibilidade de avaliar individualmente, como a própria Constituição fala, que a individualização da pena é princípio constitucional, aqueles que merecem a confiança do Estado a ponto de receber o benefício ou não. Professor Silvio, esses presos, né, que passam para o regime semiaberto e não vão ter mais esse direito a essa saída temporária, quais outros mecanismos ou instrumentos poderiam ser aplicados para que o regime prisional, o sistema prisional brasileiro fosse de fato ressocializador? Eu acho que pensar numa política de ressocialização, ela reclama uma mudança de estrutura, né? Nós temos unidades prisionais aqui na nossa região é farta nisso, unidades com muitos presos, né? Muitos presos. Você tem a questão da superlotação, que já é uma questão bastante conhecida de toda a sociedade, né? Eu penso que uma das questões que poderia contribuir para efetivamente esse processo de ressocialização, reeducação, como queira, é a diminuição de pessoas, sabe? Eu não falei, mas eu trabalhei numa fundação, que é a FUNAP, né? A FUNAP, naquele momento, ela se preocupava em atender aos detentos na questão de trabalho, na questão da educação. Então, assim, as unidades prisionais, a gente sabe disso, eu estive um bom tempo frequentando as unidades prisionais, né? As unidades prisionais estão superlotadas, né? O espaço da unidade prisional. Então, acho que uma forma da gente pensar efetivamente numa política de ressocialização seria a diminuição, que, guardadas todas as diferenças, foi o que tentou se fazer com a FEBEM. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté e o Conexão Popular vai ao ar semanalmente aqui na programação da TV Câmara. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira e no programa de hoje você viu os projetos que foram aprovados em segunda votação na semana passada e os projetos que seguem amanhã para a segunda votação aqui no Legislativo. No quadro Voltando ao Papo, revimos uma entrevista marcante na área de negócios. E o Taubateando contou as histórias da nossa querida Taubaté e ainda acompanhamos os shorts do Fora da Caixa e também do programa Conexão Popular. Amanhã, terça-feira, tem em discussão a partir de 1h15 da tarde. Logo depois, 2 horas ao vivo, tem sessão ordinária. Quarta-feira tem um Mix da TV aqui na programação inédito com o Mix dos Esportes. Obrigado pela sua companhia, continue acompanhando a nossa programação. Até quarta-feira.